A introdução misteriosa ao livro de Levítico. Poucos livros da Bíblia têm sido tão subestimados e mal interpretados quanto o livro de Levítico. Muitos o consideram apenas uma coleção de regras antigas, um manual de leis, algo distante e irrelevante para os tempos modernos. Mas, se você olhar com mais cuidado, descobrirá um dos textos mais profundos, transformadores e revolucionários das Escrituras Sagradas. Levítico é o coração pulsante da Torá, a lei divina dada ao povo de Israel, e seu impacto espiritual tem moldado vidas por gerações. Imagine um livro que, à primeira vista, parece repleto de rituais, sacrifícios sangrentos e normas quase incompreensíveis. Porém, por trás dessas palavras, existe uma mensagem poderosa sobre santidade, perdão e renovação. Um livro que não apenas moldou a fé de uma nação, mas lançou os alicerces do cristianismo, inspirando líderes espirituais e servindo como um farol de esperança para aqueles que se sentem perdidos. Quem poderia imaginar que entre tantas normas rigorosas, se escondem segredos capazes de transformar vidas, resgatar almas e restaurar relacionamentos quebrados? Mas por que Levítico é tão especial? O que é de tão extraordinário nas palavras desse livro milenar? Aqui começa a nossa jornada. Ao longo desse vídeo, você vai descobrir os segredos ocultos por trás do livro de Levítico, entender como ele tem mudado vidas ao longo da história, e principalmente, como suas mensagens ainda ressoam hoje, em um mundo sedento por sentido, direção e cura. Vamos começar voltando no tempo. O povo de Israel acabava de ser libertado do Egito. Eram ex-escravos, sem identidade, sem cultura própria, tentando entender seu lugar no mundo. Em meio a essa transição, surge Levítico, um guia direto de Deus sobre como viver uma vida santa, uma vida dedicada e diferente. Este livro serviu como a primeira tentativa de estruturar uma sociedade espiritual e moralmente elevada. Levítico introduziu conceitos revolucionários para o seu tempo. Em uma época onde os povos viviam em total caos moral e religioso, ele trouxe ordem, dignidade e propósito. Em um mundo onde sacrifícios humanos eram comuns, Levítico ensinou o valor da vida. Onde a justiça era arbitrária, ele apresentou leis iguais para todos. E mais impressionante ainda, Levítico fala sobre comunhão com Deus. Cada ritual, cada lei, cada instrução tem um propósito claro: aproximar o ser humano da presença divina. E não importa quem você é ou o que tenha feito, o livro revela que o caminho para a reconciliação está sempre aberto. O significado oculto dos sacrifícios. Muitos leitores modernos tropeçam no livro de Levítico porque ele é repleto de rituais sacrificiais, ofertas de animais, derramamento de sangue, holocaustos. Para o homem contemporâneo, esses detalhes são arcaicos e até grotescos. Mas, para o antigo povo de Israel, cada gota de sangue tinha um significado profundo e simbólico, uma ponte entre o homem pecador e o Deus Santo. Em Levítico, o sangue não era apenas um símbolo de vida, era a vida em si oferecida para a remissão dos pecados. Naquela época, o conceito de pecado não era apenas uma falha moral, mas uma mancha espiritual que separava o homem de Deus. Os sacrifícios eram a resposta divina para restaurar essa conexão perdida. O perdão nunca foi algo simples, ele custava algo, e o custo era vida por vida. Esses rituais eram, na verdade, profecias vivas de algo muito maior que estava por vir. Para os cristãos, Levítico é uma preparação direta para o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cada oferta no altar, cada animal sacrificado, apontava para o sacrifício perfeito que viria séculos depois. Além disso, os sacrifícios de Levítico têm uma lição profunda para nós hoje. O pecado tem um custo real. Vivemos em uma época onde o erro é relativizado e as consequências são ignoradas. Porém, Levítico nos lembra que nossas ações têm peso e que o caminho para o perdão exige arrependimento genuíno. Outro aspecto fascinante dos sacrifícios em Levítico é a inclusão. Não importava se você era rico ou pobre, homem ou mulher, sacerdote ou um simples camponês, havia sempre uma oferta que você poderia trazer. A salvação era acessível a todos, sem distinção. Deus não exigia algo fora do alcance do ser humano. Ele apenas pedia o que era possível dentro das circunstâncias de cada um. Esses rituais, embora estranhos para nós, eram um lembrete diário da necessidade de pureza,
Santidade e reconciliação com Deus. O povo de Israel não apenas praticava os sacrifícios, eles viviam em um estado constante de consciência espiritual, entendendo que suas vidas dependiam totalmente da misericórdia divina. Leis de pureza e a busca pela santidade. Um dos elementos mais comentados, e às vezes criticados, do livro de Levítico são suas inúmeras leis de pureza e impureza. Regras sobre alimentos, higiene, relacionamentos e até doenças. Por que Deus seria tão detalhista? Por que tantas restrições? Aqui está um dos segredos de Levítico. Essas leis não eram apenas sobre higiene física, mas também sobre pureza espiritual. Cada restrição tinha um propósito simbólico, um lembrete constante da santidade de Deus. O povo de Israel deveria ser separado das nações ao redor, vivendo de maneira pura e santa como reflexo do caráter divino. Por exemplo, as leis dietéticas não tinham apenas benefícios de saúde, embora muitas delas claramente evitassem doenças e contaminações, mas também tinham um impacto espiritual profundo. Ao obedecer essas normas, o povo demonstrava sua obediência e devoção ao Senhor. Cada escolha do que comer ou tocar era um ato de adoração, uma prova de compromisso com o Deus que os havia libertado. Além disso, Levítico trata de pureza moral. Relações familiares, casamentos e até questões de ética nos negócios são abordados com detalhes surpreendentes. A mensagem é clara. Santidade não é apenas um conceito religioso, mas uma forma de viver no dia a dia. Deus deseja que seu povo seja íntegro, justo e diferente em todas as áreas da vida. Por outro lado, as leis de impureza, como aquelas relacionadas a doenças ou ao contato com corpos mortos, eram também lições espirituais. A impureza simbolizava a separação de Deus, e o processo de purificação era uma jornada de reconciliação e renovação. Não era apenas sobre limpeza externa, mas sobre restaurar a comunhão espiritual. Levítico ensina algo que o mundo moderno tenta ignorar. A santidade tem um preço. Não se trata apenas de evitar o pecado, mas de viver conscientemente em relacionamento com Deus. A cada dia, o povo de Israel era lembrado de que a santidade não era um estado natural. Era algo que precisava ser buscado, cultivado e mantido com cuidado. O papel dos sacerdotes e a importância da mediação. No livro de Levítico, os sacerdotes desempenham um papel central e profundo. Eles eram os responsáveis por mediar a relação entre o povo e Deus, servindo como intercessores, oferecendo sacrifícios, cuidando dos rituais e ensinando as leis divinas. A figura do sacerdote não era apenas de alguém que realizava atos cerimoniais, mas de um líder espiritual que tinha a missão de manter o povo puro e santo diante de Deus. Os sacerdotes eram escolhidos da tribo de Levi, e suas funções eram minuciosamente descritas. Cada detalhe de sua vestimenta, comportamento e serviço estava carregado de significado simbólico. A pureza deles era um reflexo da pureza exigida para se aproximar do Deus Santo. Eram homens que literalmente viviam no limite entre o sagrado e o profano, entre o céu e a terra, conduzindo o povo no caminho da santidade. Um aspecto intrigante é que os sacerdotes também ofereciam sacrifícios por si mesmos. Isso revela uma verdade importante. Ninguém está acima do pecado, nem mesmo aqueles que lideram o povo de Deus. Essa humildade e reconhecimento da fragilidade humana estabeleciam uma conexão espiritual profunda entre o povo e seus líderes. Os sacerdotes eram, acima de tudo, exemplos vivos de como a santidade precisava ser buscada diariamente. Além dos rituais, os sacerdotes também eram educadores. Eles ensinavam as leis e instruíam o povo sobre como viver conforme a vontade de Deus. Levítico os coloca como guardiões da moralidade, justiça e espiritualidade. Uma responsabilidade enorme, mas essencial para manter a comunidade íntegra e em comunhão com Deus. Para os cristãos, o papel dos sacerdotes em Levítico antecipa a vinda de Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito. Diferente dos sacerdotes levitas, que precisavam oferecer sacrifícios contínuos, Cristo ofereceu um sacrifício único e eterno ao entregar sua vida na cruz. Ele não apenas mediou a relação entre o homem e Deus, mas rasgou o véu da separação, abrindo caminho direto para todos que buscam a presença divina. A lição que Levítico nos deixa é clara. Todos nós precisamos de mediação e purificação. Vivemos em um mundo onde as distrações, os erros e o pecado nos afastam de Deus. Precisamos de uma figura, de um guia, que nos leve de volta à comunhão espiritual.
Em Cristo, encontramos o cumprimento perfeito desse papel sacerdotal. Mas Levítico nos ensina a importância de líderes espirituais comprometidos, que apontam para a santidade e guiam o povo no caminho certo. O ano do jubileu, um chamado à restauração. Um dos conceitos mais belos e revolucionários apresentados no livro de Levítico é o ano do jubileu. A cada 50 anos, o povo de Israel celebrava um período extraordinário de perdão, libertação e restauração. Terras eram devolvidas aos seus donos originais, escravos eram libertos e dívidas eram perdoadas. Era um tempo de recomeço, uma oportunidade única para zerar as injustiças acumuladas ao longo das décadas. O jubileu refletia o coração de Deus, justiça, misericórdia e igualdade. Em uma sociedade agrária onde a posse de terra significava sobrevivência, essa prática impedia a acumulação excessiva de riquezas por poucos e o empobrecimento extremo de muitos. Era um sistema divinamente ordenado para garantir que ninguém fosse eternamente escravizado por dívidas ou oprimido pelas circunstâncias. Além disso, o jubileu simbolizava algo ainda mais profundo: a redenção espiritual. Assim como as terras eram restauradas e os escravos libertos, Deus oferecia ao povo a oportunidade de recomeçar espiritualmente. Esse conceito nos ensina uma verdade poderosa: Deus é o Deus das segundas chances. Não importa o quanto tenhamos nos afastado, há sempre uma chance de retorno, de cura e de restauração. Para os cristãos, o ano do jubileu é um prenúncio do ministério de Jesus Cristo. Em Lucas 4, 18 e 19, Cristo declara que veio para proclamar liberdade aos cativos e libertar os oprimidos. Ele é o cumprimento do jubileu, oferecendo a libertação definitiva do pecado, das dívidas espirituais e da opressão. Nos dias de hoje, a mensagem do jubileu é mais relevante do que nunca. Vivemos em uma sociedade marcada pela desigualdade, pelo egoísmo e pela falta de perdão. Levítico nos desafia a viver de maneira contracultural, buscando a restauração das relações, a justiça social e a libertação espiritual. Não basta apenas adorar a Deus. Precisamos praticar seus valores no mundo, trazendo esperança e cura para aqueles que nos cercam. O chamado final à santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Se há uma frase que resume o coração do livro de Levítico, é esta: Sede santos, porque eu sou santo. Levítico 19:2. A santidade é o tema central que permeia todo o livro, e essa frase é um convite direto de Deus para que seu povo reflita o seu caráter. Mas o que significa, de fato, ser santo? Para o povo de Israel, a santidade não era um conceito abstrato. Era uma forma de vida concreta, que se manifestava em ações, escolhas e atitudes. A santidade exigia obediência às leis, cuidado com os pobres, justiça nas relações e pureza espiritual. Em outras palavras, ser santo significava viver de maneira diferente e consagrada, em contraste com as práticas corruptas das nações ao redor. Levítico nos ensina que a santidade não é opcional. Para se aproximar de um Deus santo, é preciso buscar pureza e arrependimento. No entanto, essa busca não é algo que realizamos sozinhos. Deus, em sua graça, oferece os meios necessários para nos purificarmos e vivermos em comunhão com Ele. Nos tempos modernos, a mensagem de Levítico ecoa com urgência. Vivemos em um mundo onde a santidade é ridicularizada e o pecado é normalizado. Mas o chamado de Deus permanece o mesmo: sede santos. A santidade é uma resposta ao amor de Deus, uma escolha diária de viver em retidão, justiça e devoção. Para os cristãos, esse chamado encontra seu auge em Cristo, que nos capacita a viver vidas santas através do Espírito Santo. Levítico nos lembra que, embora a santidade tenha um preço, ela também traz uma recompensa eterna: a presença de Deus. O livro de Levítico é muito mais do que um conjunto de regras antigas. É um guia atemporal que revela o caráter de Deus, o caminho da santidade e o coração da restauração. Seus ensinamentos, embora escritos há milênios, permanecem vivos e relevantes, desafiando-nos a viver com propósito, justiça e devoção. A história de Levítico nos mostra que a santidade não é impossível. Ela é uma jornada diária, um esforço contínuo para nos aproximarmos de Deus. O chamado para sermos santos é, na verdade, um convite para vivermos a vida em sua plenitude, em comunhão com o Criador.
Se você se sente perdido, oprimido ou distante de Deus, lembre-se: há um caminho de volta. Há esperança, perdão e restauração. Assim como o povo de Israel encontrou redenção através das leis de Levítico, você também pode encontrar uma nova vida ao seguir o caminho da santidade. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. Feel his love right by your side. In your heart, let courage grow. Trust in him and you will know.